Nem tudo é o que parece, e no cinema as mentiras podem ser hilárias, chocantes ou até mesmo aqui mudar o rumo de uma história inteira. E como hoje é 1º de abril, nada melhor do que relembrar os filmes onde a mentira é a grande protagonista, desde frases engraçadas até tramas cheias de reviravoltas. Prepare-se para descobrir os maiores mentirosos do cinema. Agora, se você disser que gostou do vídeo, mas não deixar o like e nem se inscrever, aí já sabemos que é o verdadeiro mentiroso aqui, hein? Não caia nessa e mostre que você é sincero e já mande aquele likezão aí brabo e se inscreva no canal e bora começar a nossa lista. E de cara eu quero trazer O Mago das Mentiras de 2017, o filme estrelado pelo lendário Robert De Niro, traz a história real de Bernie Madoff, um figurão do Wall Street que parece aqui ser um dos maiores investidores de todos os tempos, até que o castelo de cartas dele desmoronou. Mas calma, fica tranquilo porque eu não vou te dar spoiler, vou te contar aqui só o suficiente para te deixar curioso. Então imagina aqui que por décadas o Madoff era visto como um gênio do mercado financeiro, ele administrava milhões de dólares, atraía investidores do mundo inteiro e parecia ser a personificação do sucesso, mas nos bastidores ele se escondia em um esquema que entraria para a história como uma das maiores fraudes financeiras de todos os tempos. E o filme não é sobre um golpe em si, ele é sobre as pessoas ao redor do Madoff, a esposa, os filhos, como eles reagiriam quando tudo vem à tona e até que ponto eles sabiam o que estava acontecendo. Isso que torna a história ainda mais chocante. Não é só um filme sobre dinheiro, é um drama sobre família, confiança e traição. E o mais assustador é que essa história não é ficção, tudo isso realmente aconteceu. O filme te faz pensar até onde as pessoas podem ir e por poder e ganância. E claro, o Robert De Niro dá aqui um show de atuação como sempre, trazendo um Madoff que te deixa em dúvida o tempo todo. Será que ele realmente acreditava no que ele estava fazendo? Ou ele sabia exatamente o tamanho do estrago que estava tramando? Então, se você gosta de histórias baseadas em fatos reais, com atuações de peso e um roteiro envolvente, O Mago das Mentiras é um filme que vale muito a pena assistir. Ele tá disponível lá na Max, então assiste aí O Mago das Mentiras. E agora, você já assistiu aquele tipo de filme que te faz criar várias teorias e no final te deixa de queixo caído? Pois é, eu vou falar de A Grande Mentira, um suspense de 2019 que entrega aqui exatamente isso, uma trama inteligente, cheio de reviravoltas e atuações impecáveis. A história gira em torno do Roy, um golpista profissional vivido pelo brilhante Ian McKellen, e ele tem uma nova vítima em vista, a Beth, feito pela incrível Ellen Mirren. A Beth é uma viúva rica e aparentemente ingênua, e o Roy vê nela a oportunidade perfeita para dar o seu golpe definitivo. Só que conforme que ele vai se aproximando dela, a trama vai ficando cada vez mais complexa. E será que ele realmente tá no controle da situação? Ou tem algo ali a mais por trás dessa história? E uma das coisas mais fascinantes desse filme é a forma como ele construi os personagens. O Roy não é apenas aqui um golpista comum, ele é astuto, meticuloso e carismático. Já a Beth, por outro lado, parece uma senhora doce e inocente, mas tem aqui uma profundidade que você já começa a perceber ao longo da história. E outro ponto forte é o roteiro. Cada cena aqui tem um propósito, cada diálogo tem camadas e nada está ali por acaso. O filme sabe dosar bem o suspense, segurando aqui algumas informações essenciais até o momento certo, o que deixa tudo ainda mais envolvente. E claro, as atuações, como eu já falei, são show à parte. O Ian McKellen e a Ellen Mirren são aqui os dois gigantes da atuação, e entrega aqui uma atuação que faz toda a diferença. A química entre eles é impecável e cada olhar, cada gesto carrega aqui uma carga dramática que mantém a tensão lá no alto. Então, A Grande Mentira é aquele tipo de filme que você não pode assistir de forma despretensiosa. Ele exige aqui a sua atenção, fazendo você tentar conectar todos os pontos e no final te surpreende de um jeito que vale cada minuto assistido. Então, se você gosta de suspenses bem construídos e atuações impecáveis, com uma história cheia de mistério, coloca esse filme na sua lista hoje mesmo, porque ele vale muito a pena. E ele também está disponível lá na Max, então veja lá hoje mesmo A Grande Mentira. E continuando a nossa lista especial do Dia da Mentira, eu trago aqui o que talvez seja o maior clássico da mentira. Eu tô falando de O Mentiroso, uma comédia de 1997, estrelado aqui pelo lendário Jim Carrey. E esse é um daqueles filmes que mesmo depois de tantos anos, continua sendo divertido e relevante. A história acompanha o Fletcher, um advogado carismático, porém extremamente mentiroso. Ele é daqueles que distorcem a verdade sem nem piscar, seja no tribunal
ou na vida pessoal, mas tudo muda quando seu filho faz um pedido especial no seu aniversário, que é o que seu pai não minta por um dia inteiro, e para surpresa de todo mundo, o desejo se realiza. Agora o Fletcher se vê preso em um verdadeiro pesadelo, ou melhor, em uma comédia de erros, onde ele simplesmente não consegue dizer nenhuma mentira, e isso para um advogado acostumado a manipular a verdade é um grande problema, e o que acontece a partir daí é que uma sequência hilária de situações absurdas que coloca o Fletcher em apuros enquanto ele tenta resolver tanto a sua carreira quanto a sua relação com o filho. E agora vamos falar do óbvio, que é o Jim Carrey, que tá simplesmente genial no filme. Se tem uma coisa que ele sabe fazer como ninguém, é transformar expressões faciais e gestos exagerados em algo incrivelmente engraçado, e aqui ele tem várias cenas icônicas que até hoje são lembradas pelos fãs. Outra coisa legal é o ritmo do filme, a história não perde tempo e já começa nos mostrando quão mentiroso é o Fletcher. Para começar a jogar ele nessa situação completamente inusitada, o roteiro é muito bem armado, garante aqui risadas do início ao fim, mas além do humor, o filme também tem um lado emocional muito bacana. No fundo, o Mentiroso é sobre um pai tentando se conectar com seu filho e aprendendo que, às vezes, a verdade pode ser muito mais poderosa do que qualquer mentira bem contada. Então, se você curte comédias leves, com uma pitada de lição de vida e uma atuação memorável do Jim Carrey, o Mentiroso, com certeza que é uma escolha perfeita. É aquele tipo de filme que te faz rir, mas também te faz pensar um pouquinho sobre o poder da verdade. E esse é o filme pra você ver hoje mesmo e depois voltar aqui nos comentários e me contar o que você achou, beleza? Mas sem falar mentira, hein? Ele tá disponível lá na Netflix, então veja lá O Mentiroso. E pra finalizar o nosso vídeo, e se uma pequena mentira saísse totalmente do controle e mudasse a sua vida? Pois é exatamente isso que acontece em A Mentira, uma comédia de 2010, estrelado aqui pela maravilhosa Emma Stone. O filme mistura humor inteligente, crítica social e aquele clima colegial que lembra muito aqui os clássicos dos anos 80. A história acompanha aqui a Olive, uma estudante comum que acaba contando uma mentirinha inocente para sua melhor amiga, mas que o problema é que a fofoca se espalha pela escola inteira e de repente ela ganha uma reputação completamente diferente da sua realidade. Só que ao invés de desmentir tudo, a Olive decide abraçar a situação e usar a sua nova fama para ajudar outras pessoas. Mas como toda mentira, as coisas começam a sair do controle. E inspirado no clássico A Letra Escarlate, o filme também faz uma crítica divertida à forma de como as pessoas julgam umas às outras, especialmente no ambiente escolar, e a maneira como que a história é contada, com a Olivia narrando a sua própria versão dos fatos, deixa tudo ainda mais envolvente. E o grande destaque aqui, com certeza, é a Emma Stone, ela que entrega uma atuação cheia de carisma, sarcasmo e autenticidade, tornando aqui a Olivia uma personagem impossível de não gostar. O jeito despretensioso dela e as sacadas inteligentes do roteiro fazem com que o filme tenha um humor afiado, sem ser forçado. E outro ponto muito interessante é a crítica social. A Mentira fala sobre uma reputação de uma pessoa pode ser que moldada por fofoca e mal entendidos, e como a sociedade muitas vezes julga mais as mulheres do que os homens. Tudo isso de um jeito leve, mas com uma mensagem clara. E claro, o filme ainda tem aqui um elenco de apoio excelente, com Stanley Tucci e a Patricia Clarkson nos papéis aqui dos pais da Olivia, que aliás são show à parte e garantem aqui uma das cenas mais engraçadas do filme. Então A Mentira é uma comédia inteligente, divertida e com um toque de crítica social. Tudo isso como protagonista inesquecível. Então, se você gosta de filmes no estilo Meninas Malvadas ou Curtindo a Vida Doidado, esse aqui é uma ótima escolha. Só que, infelizmente, ele não está disponível em nenhum streaming. Você vai ter que dar aquela procurada aí na internet, mas vai valer muito a pena. Então, veja lá hoje mesmo A Mentira. E é isso, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, especial aí de 1º de abril, do Dia da Mentira. Eu vou deixar um card aqui, ó, com filmes de suspense pra você, beleza? Muito obrigado se você viu o vídeo até aqui, eu agradeço bastante. E logo menos eu tô de volta trazendo mais um videozão pra você. Até mais e fui!